Salve, galera! E no vídeo de hoje vamos falar do BBB. Então, roda a vinheta! Não, calma. Eu não vou ficar falando se a escolha do último paredão foi certa ou não foi, entendeu? Se aquela eliminação, né, com aquele recorde de votação foi correto ou não. Das tretas da casa, não vou falar não. Tem muitos outros canais que já falam sobre isso. A minha questão aqui é a seguinte: pelo fato da gente confinar pessoas numa casa por um tempo, ficar lá filmando e olhando tudo que elas estão fazendo, seria isso uma experiência sociológica? Seria uma experiência da sociologia? Seria possível caminhar por aí? Aí vamos falar um pouco, tá bom? Aliás, o próprio nome do programa, Big Brother, é bastante interessante a sua origem. Não sei se você sabe. Teve aquele autor britânico, o George Orwell. Ele, ao longo do ano de 1948, escreveu sua famosa obra, seu clássico, 1984. 1948 você inverte, né? 1984. E aí, em 49, ele publicou esta famosa obra, em que ele mostra um universo distópico. Ele estava querendo criticar, é claro, né, a União Soviética stalinista. E nesse universo distópico, o Estado, o governo teria tanto poder, um poder totalitário sobre as pessoas, que por meio do grande irmão, do Big Brother, estaria lá fiscalizando as pessoas 24 horas por dia. É como se o governo tivesse uma câmera, o Big Brother, o grande irmão, olhando, zelando por você o tempo inteiro. E é daí que se tirou o conceito do programa e o nome do programa. Mas essa discussão sobre fenômenos sociológicos e que se o Big Brother é ou não é, nos remonta à origem da sociologia, dos seus pais fundadores, que foram o Durkheim e antes um pouquinho até o Augusto Comte. Bom, gente, não sei se você sabe, mas a sociologia é uma ciência muito recente. Surgiu há pouco tempo atrás. Remonta ali o final do século XIX. Os dois fundadores da sociologia como ciência foram esses dois pensadores que eu acabei de citar para vocês aí. O Comte viveu mais ou menos na primeira metade do século XIX e o Durkheim a segunda metade do século XIX. Bom, esses dois pensadores, querendo criar uma ciência para explicar a sociedade, cujo objeto de estudo era a sociedade, é lógico que eles se inspiraram, né? Eles se inspiraram nas ciências mais antigas, aquelas que já existiam. Não sei se você consegue imaginar, por exemplo, voltando muito no tempo, pensar a origem da ciência, a revolução científica. A revolução científica está lá pelo século XVII. Um pouco antes tivemos aquela discussão sobre o geocentrismo, o heliocentrismo. Bom, aí que começou-se a definir o que é o método científico. As ciências naturais vão surgindo. Observação, aí você isola o fenômeno, vê suas repetições e consegue então formular teses, teorias, leis. Você tem uma capacidade de prever, né? Certamente as ciências naturais conseguem prever com grande antecedência um eclipse, por exemplo. Aí que está. Quando o Comte e Durkheim, principalmente depois, foram criar essa tal ciência da sociedade, veja bem,
Eles pensaram em criar a sociologia justamente com esses pontos de vista, com estas metodologias. Ou seja, o sociólogo teria que ser tipo assim, um doutor da sociedade. Ele deveria então isolar o fenômeno, estudar a sociedade como se fosse uma coisa, como se fosse uma célula, um cientista olhando ali pelo microscópio a célula e a descrevendo. A mesma coisa seria um sociólogo olhando para a sociedade e a descrevendo. Inclusive aí é uma ideia de certa neutralidade, talvez fosse possível, porque você faz aquilo como um fenômeno separado de você e tal. Muito bem. A sociologia inicial, portanto, tinha essa proposta de continuar utilizando essas mesmas metodologias que tinham surgido com as ciências naturais. Aliás, a gente vai chamar isso na sociologia de positivismo. Positivismo. Aí você me fala, já entendi, professor, já entendi. Então, é assim, é como se o Big Brother fosse uma grande experiência sociológica, porque você tenta isolar o fenômeno, olhar lá as pessoas na casa, trancadas, e tentar chegar a alguma conclusão. Pois é, a ideia seria essa. A questão é óbvia de que, com o tempo, quando a gente entra no século XX, logo os sociólogos perceberam que esse método positivista ele não conseguiria se aplicar perfeitamente à sociedade. Dificilmente o sociólogo encontraria leis que explicariam o comportamento da sociedade, prever o que vai acontecer, né? E logo esses métodos foram abandonados praticamente, né? Surgiram novas ideias e novos pensamentos na sociologia, principalmente, por exemplo, quando surgiu um cara como Max Weber, né? Afirmar uma ideia de que existem as ciências naturais, que têm suas metodologias, mas que as ciências sociais teriam sua outra forma de trabalhar, uma nova maneira de se posicionar. Seria uma ciência mais de uma matiz diferente das ciências naturais. E essas ideias foram abandonadas. É possível dizer, inclusive, que talvez a psicologia acabou, ao longo do século XX, tendo experiências interessantes com essa ideia de isolar fenômenos e tentar compreender um pouco o funcionamento do pensamento humano. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, logo a seguir teve aquele tribunal de Nuremberg, onde os criminosos nazistas foram julgados. Todos foram entrevistados e se perguntaram para eles as razões por que fizeram aquelas atrocidades nos campos de concentração, especialmente contra os judeus. E, em geral, uma resposta foi muito recorrente, que eles eram apenas soldados e que tinham os oficiais que davam ordens, e eles apenas estavam cumprindo suas ordens. Essas conversas ficaram muito nos ouvidos dos psicólogos, dos sociólogos, dos filósofos. Muita coisa foi escrita sobre isso. Na década de 60, um psicólogo chamado Stanley Milgram, ele, na Universidade Americana, testou exatamente esta ideia. Ele fez um experimento que foi genericamente chamado de experimento de Milgram. Ele fez um anúncio no jornal pagando $4,50 para cada pessoa que se dispusesse a participar de uma experiência. Um jogo de perguntas e respostas. Então a pessoa vinha, recebia lá os seus $4,50 para participar, e na verdade a outra pessoa que fazia o jogo da pergunta e da resposta, a outra era um ator. Então um seria o que perguntaria e o outro seria o que responderia. Era tudo um joguinho, porque é apenas a pessoa que perguntaria que seria o experimentado ali. A pessoa que vai responder seria um ator. E ela ficaria numa outra sala. Nessa outra sala dá para você escutar ele só pelo microfone. E foi mais ou menos assim. A instrução era o seguinte, tinha lá um cara de branco, com prancheta, com autoridade, Essa ideia de autoridade está sendo reproduzida aqui, Então ele falou assim, toda vez que o cara errar uma resposta, você vai dar um choque. A pessoa vai lá tomar um choque.
Então, desde um choque, no primeiro erro é um choque mais breve, até choques, né, 450 volts, que se falava lá, a pessoa morre. Então, eu ficava sabendo que 450 volts, a pessoa morre. E era tudo uma programação justamente para a pessoa errar. Aí, a primeira pergunta, a pessoa lá errava, e aí todo mundo dava lá o primeiro choque. E dava para escutar alguém gritando, e doeu. Bom, no final das contas, 65% das pessoas deram choque mortal no outro. Então veja que isto é uma conclusão muito complicada, não é? Esse teste depois ele se tornou polêmico, ele foi replicado em algumas outras culturas. Na asiática, por exemplo, o número de pessoas que chegaram até o final, né, foi muito mais de 65%. Na cultura latina, menos, inclusive. Mas isso mostra que é possível fazer algum tipo de análise no setor psicológico, em um certo condicionamento. Olha, para a gente encerrar o vídeo aqui, deixa para lá essas preocupações sociológicas, aprofundadas sobre o Big Brother. Afora alguns pensamentos que a gente pode tirar da questão psicológica, da atuação de um ou outro componente da casa, ou algumas questões sociológicas, mas meramente rasas, a própria sociologia pode nos dizer o seguinte: peguemos a escola de Frankfurt, né, esses grandes filósofos, pensadores alemães, lá do meio do século XX, que criaram a ideia da indústria cultural. Veja que esse programa de televisão não é nada mais, nada menos que um produto, um fenômeno da cultura de massas. Um produto que foi criado para divertir o espectador. É só isso que ele é. É feito justamente para se vender como um produto, um programa de televisão. Veja, é inviável você pensar em ciência ou em algo mais aprofundado, intelectualmente falando, quando desde o começo, quando você escolhe os participantes do programa, você já interfere na experiência. Porque você vai escolher justamente aqueles que podem dar uma treta, que vai dar uma confusão, que vai gerar historinha. É igual uma série, é igual uma novela. E a coisa tem que ser assistida dessa forma, de maneira desarmada. É apenas um escape para você se divertir um pouco. Então, amigo, desencana, vai lá assistir o programa e vai se divertir. Inclusive porque já passou esse tempo da pessoa paga uma de criticar o Big Brother e falar que é ruim só para bancar e parecer um cara inteligente. Essa época já foi faz um tempo, não é? Bom, e se você gostou dessa análise, você gostou desse vídeo, aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha. Tamo junto!